Você quer investir com segurança, alta rentabilidade e ainda com liquidez? Então fica comigo porque hoje eu vou te mostrar os melhores CDBs escalonados e progressivos disponíveis para agora para agosto, rendendo inclusive até 120% CDI. E o melhor com números atualizados e também com as comparações de rentabilidades. Então fica comigo até o final porque hoje eu vou te mostrar onde estão escondidos as melhores oportunidades de CDBs escalonados e progressivos e como você pode ganhar mais com o seu dinheiro hoje. Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos ao canal Descomplicando Dinheiro. Eu me chamo Washington e toda semana eu trago aqui no canal conteúdos relacionados à educação financeira e os melhores investimentos disponíveis para agora no mercado. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho, mas para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo com seu amigo ou sua amiga. E o assunto do vídeo de hoje, eu vou revelar os melhores CDBs escalonados e progressivos com liquidez diária que estão pagando até 120% CDI agora para agosto. E o melhor, seu dinheiro fica disponível a qualquer momento que você precisar. Nesse vídeo nós vamos dividir em algumas etapas. Eu vou mostrar quais são esses bancos que estão com esses CDBs, mostrar inclusive as regras em relação ao funcionamento deles. Vamos fazer o comparativo da rentabilidade desses CDBs escalonados e também a poupança, para quando você ver e fizer o comparativo, você deixar de perder dinheiro na poupança. Vamos falar também sobre a saúde financeira desses bancos e no final ainda vamos fazer uma pesquisa de relacionamento desses bancos lá no Reclama Aqui. E no final ainda eu vou falar a minha opinião em relação a esses investimentos. Uma pergunta: o que são os CDBs escalonados ou progressivos? Basicamente, são CDBs que começam rendendo assim uma taxa um pouco menor, mas no decorrer do tempo que está investido esse dinheiro, ele vai dinheiro trabalhando para você e vai rendendo mais, e eu vou mostrar isso aqui um pouco mais na frente. Quando falamos de liquidez diária, significa que você pode sacar o dinheiro no momento em que você precisar, sem precisar esperar até o vencimento, que isso é muito bom para caso aconteça algo inesperado, caso você precise do seu dinheiro com urgência. Por isso, os CDBs com liquidez diária são excelentes para a sua reserva de emergência. A hora que você já entendeu o que é um CDB com liquidez, vamos direto ao que interessa, onde estão os melhores CDBs para investir agora. Conforme eu mostro aqui na tela, lá no Banco BMG, ele está um produto assim, muito interessante, que é um CDB escalonado com até 112% CDI, que é uma taxa assim, muito boa. Investimento mínimo a partir de R$ 50, com resgate diário, que isso aí é muito interessante. No momento que você precisar do dinheiro, ele está disponível. E aí a regra de escalonamento basicamente é o seguinte: de 1 até 360 dias, pessoal, ele vai render 110% CDI, que assim, é uma taxa muito boa. Inclusive tem bancos aí com liquidez diária que eles até baixaram a taxa de 110 para 105, 106%. Nesse caso aqui já começa já por 110%, que é muito bom. Quando você passa de 360 dias, se o dinheiro continuar lá na conta, até 730, ele vai estar rentabilizando 112% CDI. Um detalhe assim bem legal é o seguinte, que ele vai começar, quando ele passa esse período, o valor que estava já aplicado, ele também, todo o valor vai começar a rentabilizar 112% CDI. Avançando um pouquinho mais, lá no Banco Paulista, ele está com o CDB assim, com uma taxa muito boa de até 116% do CDI. E aí ele mostra que a aplicação mínima a partir de R$ 100 você já consegue aplicar nesse CDB com a rentabilidade de até 116%, que é uma taxa assim, muito boa. Mostrando o seguinte, a regra de escalonamento, de um dia até 539 vai estar rendendo 112% CDI, ou seja, apliquei meu dinheiro, já está rentabilizando 112%. Quando ele passa desse período de 540 dias até 729, ele vai para 115% CDI. Quando ele passa de 729 para 730, ele vai estar rendendo 116% do CDI, que é uma taxa muito boa. E como eu falei, ele vai estar rentabilizando todo o período de todo o valor que você está na sua conta. E nesse momento, ainda mostrando que temos o CDB progressivo lá do Banco BV, que mostra que ele começa com 100% CDI, que ele vai até 120% CDI, mostrando que a aplicação mínima a partir de R$ 1.000. No entanto, ele tem uma aplicação máxima de R$ 50 mil, é o limite, que inclusive é de 3 anos. Os outros dois CDBs, ele tem aplicação, o tempo limite de 2 anos, tanto lá no Banco BMG, como também o Banco Paulista. Já esse CDB lá do Banco BV, ele é de 3 anos, mas daqui a pouco eu vou fazer nossas comparações. E aí mostrando o seguinte, na tabela progressiva, ele mostra que de 0 a 180 dias ele vai estar rendendo 100% do CDI. Já, no entanto, de 181 a 360, 102% do CDI. Avançando um pouquinho, de 361 dias a 540 dias, 104% do CDI.
de 541 a 720 dias, 110% do CDI, e de 721 a 900 dias, 115% do CDI. E ainda passando de 900 dias até 901, 120% do CDI. Inclusive, vê só, tem uma observação bem interessante que eu comentei rapidamente, que quando o rendimento de cada aplicação aumenta, o valor de todo o período anterior ele é ajustado. É como se você tivesse investido a nova percentagem desde lá do início. Quando você vai avançando na taxa de rentabilidade, eita, chegou em 120%, toda a sua rentabilidade, todo o dinheiro que estava lá guardado durante todo esse período, ele vai começar agora todo ele a rentabilizar 120% do CDI, como também os outros CDBs também têm essa mesma característica. O BMG não deixa claro, mas quando você liga para lá, para a central de atendimento, ele confirma isso. E também o Banco Paulista ele faz essa confirmação. Então, quando você vai avançando de taxa, todo o seu dinheiro anterior ele começa a rentabilizar igualmente com esse valorzinho aí, com essa taxa nova, de acordo com o período. Você pode até estar se perguntando agora, meu amigo Washington, eu só vi foi taxa, eu quero saber quanto de fato, quanto é que rende cada um desses produtos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Conforme eu mostro aqui na tela, nessa tabela comparativa, mostrando que a ideia é fazer uma simulação para R$ 10.000 durante um ano, eu trouxe também a poupança só para efeito comparativo, até para estimular você e você ter coragem de tirar o dinheiro da poupança, fazer aplicação em outros investimentos que têm melhor rentabilidade para o seu dinheiro. Então veja, quando eu aplico R$ 10.000 depois de um ano, você vai ter um ganho líquido de 8,43%, que é um dinheiro a mais de R$ 843,34. Bem assim, de toda forma, é interessante porque você está aplicando seu dinheiro, você pode estar na praia jogando bola, dormindo e o dinheiro já está trabalhando para você. Isso é uma coisa muito positiva. Mas, no entanto, quando eu avanço para o CDB lá do Banco BV, com 104% do CDI, que é realmente nessa taxa de período, nesse período de um ano, ele vai estar rentabilizando 104%, que mostra que vai ter um ganho de rentabilidade líquida depois que paga todos os impostos de 12,78%, que isso é um ganho líquido, dinheiro a mais no seu bolso de R$ 1.278,42. Veja-se que tem uma evolução muito boa em relação à poupança. Então mostra claramente que vale a pena realmente fazer a aplicação em relação à poupança que está ganhando dinheiro, deixando de perder dinheiro na poupança. Avançando um pouquinho ainda, lá no Banco BMG, ou seja, até um ano, você vai estar rentabilizando 110% do CDI e mostrando que você vai ter uma rentabilidade líquida de 13,52%, que dá um dinheiro a mais no seu bolso de R$ 1.352,18. Veja, quando eu comparo em relação ao CDB de 104, que é para um ano lá do BV, pode até não fazer mais, rapaz, porque eu vou aplicar no CDB de 104. Veja só que ele tem um ganho, uma rentabilidade melhor. E a poupança nem se fala, né? Ele ganha lá na frente, com anos-luz na frente. Já o Banco Paulista, nesse mesmo período de um ano, você vai ter uma rentabilidade líquida de 3,77%, com ganho líquido de R$ 1.376,76. Veja só, como a gente está falando a partir de um ano. No período de um ano, o Banco Paulista vai estar na frente, o BMG em segundo e o Banco BV. Avançando um pouquinho mais, agora fazendo o comparativo para 2 anos, conforme eu mostro aqui na tela, mostra que mesma coisa, investimento de R$ 10.000 para 2 anos, a poupança depois desse período você vai ter seus R$ 10.000 de volta, uma rentabilidade líquida de 17,58% e vai ter um dinheiro a mais para colocar no seu bolso de R$ 1.757,81. Veja assim, de toda forma é válido, por quê? Porque você está tendo um dinheiro que está trabalhando para você enquanto você faz qualquer coisa. No entanto, quando eu faço o comparativo com o CDB de 110% do CDI lá do Banco BV com 2 anos, ele tem essa rentabilidade, veja como uma coisa já muda, você já entra em outro patamar. A rentabilidade líquida de 13,15% já pagam todos os impostos e dinheiro líquido a mais que vai colocar no seu bolso, R$ 3.014,64. Veja, pessoal, que diferença assim significativa. Você, quando bota dinheiro na poupança, você de fato está deixando de ganhar, está perdendo dinheiro. Avançando um pouquinho ainda, lá no Banco BMG, ele tem um CDB de 112% do CDI, e aí mostrando que a rentabilidade líquida de 30,74%, que vai para R$ 3.073,68. Veja que tem uma diferençazinha aí pequena, né? 2 pontos percentuais lá em relação ao CDI. Quando eu pego o Banco Paulista, aqui em 2 anos ele vai estar rentabilizando 116% do CDI, ele vai ter uma rentabilidade líquida de 31,92%, com ganho líquido de R$ 3.192,21. Veja aí, ó, uma diferença pequena, mas existe sim uma diferença. Estamos fazendo um comparativo aí para 2 anos. Aí você pode até olhar assim, mas rapaz, o Paulista, nesse caso, está ganhando, e de fato está. Mas quando eu avanço um pouquinho em relação a 3 anos, só para efeito comparativo, deixa eu explicar bem isso aqui, porque veja só, investindo também de R$ 10.000 na poupança,
você vai ter um ganho líquido de 27,49%. Isso aí está falando de 3 anos, tá, pessoal? Com R$ 2.749,39, que é o dinheiro a mais que vai entrar no seu bolso. Eu deixei bem marcadinho aí de vermelho, que são os CDBs inexistentes para 3 anos. Por quê? O CDB, conforme falei lá atrás, do Banco BMG, ele é no limite de 2 anos e também o Banco Paulista, limite de 2 anos. Porém, o CDB lá do BV ele é 120% quando ele se trata de 3 anos. Mas só para efeito comparativo, para a gente ver a rentabilidade. Por quê? Isso significa dizer que se você pretende deixar o dinheiro com 3 anos investido, realmente o CDB do BV vai ser melhor. No entanto, se for para 2 anos, tanto o BMG como o Paulista ele se torna melhor do que o BV conforme eu achei lá o investimento para 2 anos. Mas avançando um pouquinho, se fosse lá, se existisse, né, um CDB de 3 anos, que é só 2 anos, lá do Banco BMG, com 112%, iria render 50,05% do CDI, que isso corresponderia, ou seja, além dos R$ 10.000, R$ 5.005,09, se existisse, reforço a falar. Já também no Banco Paulista, que não existe para 3 anos, são 2 anos, mas se existisse para efeito comparativo, seria 52,13% líquido, que dá uma diferença de R$ 5.213,09. Veja que já teria um ganho em relação ao BMG, mas como eu falei, não existe. Já, no entanto, o CDB do Banco BV para 120% CDI para 3 anos, esse sim existe, com limite de R$ 50.000, conforme falei lá, que teria uma rentabilidade líquida de 54,23%, ou seja, já pagando todos os impostos, dinheiro que realmente vai ficar líquido no seu bolso, com ganho líquido de R$ 5.423,21. Veja que, de fato, qual é a diferença, qual é a sacada aqui, pessoal? Se você realmente investir para 3 anos, de fato, o Banco BV é melhor. No entanto, mesmo sabendo que tem a rentabilidade, né, que você consegue sacar o dinheiro no momento que você precisar. Se você tem a pretensão de sacar antes, sim, realmente vale a pena de acordo com a aplicação e o tempo que eu mostrei lá atrás, de 1 ano, 2 anos e 3 anos. Um ponto super importante, esses valores de rentabilidade eles podem variar, pois ele fica atrelado à taxa Selic. Nesse momento, ela está em 15%, que isso significa que se a Selic aumentar, seu investimento ele vai aumentar, a rentabilidade vai aumentar. Mas se ele cai, ele vai reduzir também a rentabilidade. Então, ou seja, ele fica ali de acordo com a variação da taxa Selic. Eu gostaria de saber de você, qual desses bancos você já conhece ou você já usou? Escreva aqui nos comentários, compartilhe sua experiência para a gente poder trocar uma ideia com a nossa comunidade. Mas tenha calma, eu sei que você está se perguntando, é seguro investir nesses bancos? Aí vamos aos dados reais, lá no site do Banco Data, que basicamente é um site que ele auxilia investidores de renda fixa, feito nós, para conhecer melhor a saúde financeira dos bancos. Vejam aqui, conforme mostra aqui na tela, os dados lá do Banco BV. Em resumo, ao Banco BV, ele mostra aqui que o resumo do último balanço, né, ele mostra aqui que o terceiro trimestre de 2024, seu resultado parcial, ele teve um ganho líquido, né, o lucro líquido, na verdade, de 515,3 milhões. O índice de Basileia está em 16,2, que é para estar no limite ali, né, até acima de 11%. Realmente é um valor bem interessante, então ele está dentro do que realmente espera o Banco Central. E o índice de mobilização está em 7,9, que era para estar no máximo em 50. Veja o quanto está abaixo, então ele mostra um sinal positivo. Avançando um pouquinho ainda, mostrando o histórico de lucro líquido, nos últimos 5 anos, ele teve resultados assim, muito positivos na casa de bilhões. Então mostra que é um banco que talvez alguns conheçam, né? E outros também nem conheçam, que vão começar a conhecer a partir de agora, que ele tem uma rentabilidade assim, muito positiva, mostra que é uma performance muito boa, mostrando lucros realmente, como eu falei, na casa de milhões desde lá 2020, ou seja, 5 anos performando com um resultado muito bom. Avançando um pouquinho ainda, agora mostrando os dados do Banco BMG, lá no site, ele mostra o seguinte, que no terceiro trimestre de 2024, no resultado parcial, ele está com um lucro passado de 119,4% em milhões, com índice de Basileia de 14%, que era para estar acima de 11, ele está em 14, sinal positivo. Índice de mobilização é para estar no máximo em 50, conforme a recomendação do Banco Central, e ele está em 26,1, que é um ponto positivo. Avançando ainda um pouquinho, mostrando o histórico do lucro líquido. Nos últimos 5 anos, pessoal, ele mostrou resultado positivo todo ano. Então, ou seja, realmente na casa de milhões. Então, mostra assim que é um banco assim, bem consolidado e tem resultado muito positivo para a gente aplicar o nosso dinheiro. E ainda avançando um pouquinho, lá do Banco Paulista, né? Que realmente eu mostrei para vocês, mostra que lá o resumo do último balanço, no resultado parcial do terceiro trimestre de 2024, teve 618,8 milhões, resultado assim muito positivo. Esse Basileia, que era para estar em 11, ele está acima, no limite de 11, mas ele está acima, está dentro do recomendado. Índice de mobilização no máximo em 50, ele está em 1,9, está muito abaixo. Resultado muito positivo. E avançando para o histórico do lucro líquido,
Nos últimos 5 anos, ele patinou ali um pouquinho, tá? Não foi todos os anos que teve resultado positivo. Mostra que em 2024, na parcial, está sim com resultado positivo. 2023 teve prejuízo de 17 milhões. Teve 2022 e 2021 resultados também positivos. E 2020 resultados negativos. Mas, de forma geral, ele está performando bem no último ano, né? Mostra que ele está com resultados muito positivos. Então, nesse caso, pessoal, nós temos duas camadas de segurança. A primeira é que os bancos possuem excelente saúde financeira, conforme eu mostrei, que deu uma patinadazinha ali. Foi o Banco Paulista, né? E o segundo ponto é que todos eles possuem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que no caso da falência da instituição financeira, o Banco Central ele garante a devolução do nosso dinheiro até R$ 250 mil por CPF, que é assim, uma coisa muito positiva, para poder a gente dormir mais tranquilo, enquanto nosso dinheiro está trabalhando para trazer resultado para a gente. Agora nós vamos visitar o site do Reclama Aqui para ver como é que esses bancos estão assim, se relacionando em relação aos clientes, ver o que, é que os clientes estão pensando em relação aos bancos. Então, conforme mostra aqui na tela, lá no Banco BMG, ele mostra que é assim, mostra que a empresa é verificada, essa empresa é verificada e possui o selo de confiança do Reclama Aqui, ponto positivo. Reputação, ele mostra que a empresa atingiu a reputação máxima do Reclama Aqui, sua nota máxima é de 8,4 e 10, ponto positivo. Teve também respondeu 97,7 das reclamações recebidas. Mostra que assim, ele tem esse certo cuidado, mas assim, ainda tem algumas reclamações para responder, mas naturalmente, ele nunca vai estar 100% em dia, porque vai entrando novas reclamações. Avançando, que isso é outro ponto assim, bem significativo de avaliar. Dos clientes que avaliaram, 71,7% voltariam a fazer negócio. Ou seja, a pessoa reclamou, mas 71,7% voltaria a fazer negócio com o banco, que isso é um sinal muito positivo, ou seja, mostra que foi resolvido, né? Realmente teve respeito pelo cliente. E ainda mostra outra nota, que ele mostra que é a sétima melhor empresa na lista de melhores cartões de crédito, né? E mercado. Então, ou seja, isso aí dá assim, um sinal positivo, assim, mostrando como é que está o relacionamento do Banco BMG em relação aos clientes. Quando eu avanço um pouquinho em relação ao Banco Paulista, a gente vem alguns dados aqui, mostra que ele está com uma reputação ótima, o consumidor avaliou o atendimento dessa empresa como ótimo, a nota média dos últimos 6 meses de 8,3 de 10, isso dá assim, um ponto muito positivo. Ele respondeu 100% da reclamação recebida. Pessoal, isso mostra sabe o quê? Respeito pelo cliente. Isso é um ponto assim, muito positivo. Dos clientes que avaliaram, 68,8% voltariam a fazer negócio com o Banco Paulista. Então, mostra que ele tem resolutividade, né? E aí, avançando um pouquinho, mostra que ele está na 32ª empresa na lista de melhores bancos tradicionais e digitais. Então, ou seja, ele mostra aqui o cenário, como é que está o relacionamento do Banco Paulista em relação aos clientes. E quando eu avanço um pouquinho agora, falando do terceiro banco que eu mostrei para vocês, lá no Banco BV, ele mostra que a empresa verificada, a empresa é verificada e possui a confiança do Reclama Aqui, ponto positivo. A reputação é bom, o consumidor avaliou o atendimento dessa empresa bom, a sua nota, né, nos últimos 6 meses é de 7,6 de 10. Veja que ele está um pouquinho menor do que os outros dois, né? Mas mesmo assim é uma nota boa. E aí ele mostra o seguinte, dos clientes que avaliaram, fizeram toda essa avaliação, 65,9% voltariam a fazer negócio. Veja que é um pouquinho abaixo em relação aos outros dois bancos, quando ele faz o comparativo direto, né? E ele mostra aqui que ele é a 65, a posição, né? 65 melhor empresa na lista de melhores bancos tradicionais e digitais para realmente investir o nosso dinheiro, conforme realmente mostra os dados aqui do Reclama Aqui, só para a gente balizar e ter uma ideia em relação a como é que está o investimento, né, a segurança do nosso dinheiro em relação a esses bancos. Pessoal, eu gostaria de saber agora a sua opinião. Qual desses bancos você mais confia? Você investiria seu dinheiro nesses bancos? Eu gostaria de saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia. Pode escrever nos comentários qualquer dúvida ou experiência, que inclusive eu leio tudo e respondo todas as perguntas. Pessoal, basicamente, quando eu vou investir, eu sempre gosto de avaliar 3 fatores: rentabilidade, segurança e prazo. Falando da rentabilidade, nós temos excelentes taxas que estão assim muito atrativas, principalmente considerando que tem liquidez imediata, né, de acordo com a necessidade de sacar o dinheiro. Falando sobre saúde financeira, todos os bancos possuem a garantia do FGC, que estão com a saúde financeira em dia, conforme eu mostrei, que deu uma patinadazinha ali. Foi realmente o Banco Paulista, né, durante 2 anos. Já falando sobre o prazo, todos eles possuem liquidez diária, que permite sacar o dinheiro no momento que nós precisamos, que é indicado para quê? A nossa reserva de emergência. Então, eu considero que são excelentes investimentos para aplicar o meu dinheiro, que inclusive, atualmente, eu tenho conta aberta e aplicado dinheiro lá no Banco BMG e também BV. E até o momento eu não tenho pontos negativos a falar da experiência que eu tive que ter agora com esses bancos. Minha gente, se você gostou desse vídeo, você vai também gostar desse vídeo que eu vou indicar aqui, que são os melhores CDBs com liquidez diárias.
todo acima a partir de 100% CDI. Assiste porque ele vai te mostrar onde o seu dinheiro vai trabalhar mais por você. O vídeo ficou muito bom, vale a pena conferir. Aqui no nosso canal a gente faz o dinheiro trabalhar por você, bons investimentos, e lembre-se, quem aprende a investir a estratégia hoje vai viver a liberdade amanhã, a tão sonhada liberdade financeira que todo mundo quer, né? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e te vejo lá nos próximos vídeos.